Sabe aquela dúvida que às vezes bate lá no fundo da mente? Aquele medo de que um erro, um pecado, pudesse de alguma forma anular a salvação? Essa é, sem dúvida, uma das questões mais angustiantes e, olha, mais debatidas dentro da fé cristã. Essa pergunta é o centro de tudo, né? Carregada de um peso enorme. E é justamente para responder a ela que a gente vai mergulhar num conceito teológico fundamental. Então vamos lá, a gente vai fundo no último ponto daquele sistema de pensamento super robusto que a gente tem chamado de DEGP. A perseverança dos santos é a doutrina que, de certa forma, fecha com chave de ouro todo o entendimento reformado sobre como a salvação acontece e, o mais importante, como ela é sustentada até o fim. Ok, para começar, vamos definir o que essa doutrina realmente quer dizer. O que significa perseverar nesse contexto teológico? A ideia principal aqui é que a segurança do crente não está na sua própria força, na sua habilidade de se manter firme, sabe? Ela está, na verdade, no poder de Deus, que nos sustenta. O foco muda. Não é tanto na perseverança do santo, mas na perseverança de Deus com o santo. E olha, essa mudança de perspectiva é simplesmente crucial. E o que é super interessante aqui é a tensão histórica que isso mostra. Lá no Sínodo de Dort, a visão arminiana que dizia que sim, um crente verdadeiro poderia abandonar a fé em se perder, foi rejeitada. A visão reformada se firmou, argumentando que a preservação que vem de Deus é uma consequência lógica, necessária da soberania dele em todo o processo. E essa frase, gente, ela ilustra o raciocínio de um jeito brilhante. A doutrina da perseverança não se baseia em nenhum otimismo sobre a nossa capacidade humana, mas sim numa confiança absoluta no poder e na fidelidade de Deus. A ênfase do começo ao fim está na obra dele. Agora vamos para o próximo passo e ver como tudo isso se encaixa. Porque essa doutrina não existe sozinha, isolada. Ela é, na verdade, a conclusão lógica de uma corrente de ideias que estão todas interligadas. Essa sigla, DEEGP, mostra essa arquitetura perfeita. Pensa comigo, a depravação total exige uma eleição incondicional. Essa eleição, por sua vez, aponta para uma expiação que realmente salva os eleitos. Essa salvação é aplicada através de uma graça que é irresistível. E bom, se todos esses elos são verdadeiros, são firmes, a perseverança se torna a conclusão inevitável e, claro, gloriosa de tudo isso. Então, o ponto central é este: a segurança do crente está ancorada no sucesso da obra de Cristo. Se ele pagou a dívida por completo, incluindo até os pecados que ainda nem cometemos, então simplesmente não existe mais nenhuma base legal para condenação. Essa citação resume tudo de uma forma muito poderosa. A salvação, aqui, é vista como um veredito legal. Final. Uma vez que a dívida foi paga pelo nosso substituto, a justiça de Deus não pode exigir o pagamento duas vezes. A segurança não é um sentimento que vai e vem, mas um fato jurídico estabelecido. Certo, mas essa lógica teológica toda tem base nas Escrituras? Vamos dar uma olhada no que a própria Bíblia diz sobre essa segurança. Aqui, as próprias palavras de Jesus nos dão uma garantia dupla. Primeiro, jamais perecerão. Segundo, ninguém as arrebatará. A segurança é garantida tanto pela natureza da vida que ele dá, quanto pelo poder da mão que protege essa vida. E aí o apóstolo Paulo eleva essa certeza ao nível cósmico. Ele faz uma varredura em toda a criação, lista todas as forças que a gente pode imaginar, espirituais, físicas, temporais, e conclui que nenhuma delas, absolutamente nenhuma, tem poder suficiente para quebrar o laço de amor de Deus por seu povo. Isso ilustra de forma fantástica quem é o agente principal aqui. Deus não é só quem começa a obra da salvação, ele se compromete a terminá-la. A nossa confiança não está na nossa capacidade de terminar a corrida, mas na fidelidade daquele que vai nos levar até a linha de chegada. Ok, mas isso tudo nos leva direto para a objeção mais comum. Uma questão bem prática que sempre surge quando se fala dessa doutrina. Essa é a grande questão, né? Se a salvação está garantida, qual é o incentivo para lutar por uma vida santa? Será que essa segurança toda não acaba gerando uma certa acomodação, uma negligência espiritual? A teologia reformada vai dizer que é o exato oposto. A segurança em Cristo não é uma licença para pecar, mas a verdadeira base para a santidade. A obediência deixa de ser uma tentativa ansiosa de manter a salvação para se transformar numa resposta de alegria e gratidão por uma salvação que já está garantida. No final das contas, a perseverança dos santos fala sobre a perseverança do Salvador. A confiança muda do eu para o ele.
É uma doutrina que, quando a gente entende bem, não produz arrogância, mas sim humildade, segurança e uma adoração profunda a um Deus que sustenta os seus até o fim. E essa é a reflexão final que fica. A certeza da salvação é algo que deveria gerar medo e ansiedade ou paz e gratidão? Leva à passividade ou a uma busca ainda mais apaixonada por uma vida que honre um Deus tão fiel? Fica aí a questão para a gente refletir.